Graça e paz, povo de Deus. Hoje nós estamos vivenciando o 34º dia da nossa live de plano de leitura cronológico da Bíblia. Hoje lendo o livro de Êxodo, nos capítulos 21 ao 24. Só que você deve estar vendo que eu estou séria, né? É porque acabei de receber a notícia de que a nossa pastora Priscila, né, casada com o Daniel, que foi aqui o coordenador distrital de louvor do distrito de Nova Iguaçu, ela também uma pastora brilhante, por 4 anos aqui no distrito, acabou de internar o esposo por suspeita de AVC. Eu estou acionando todas as torres e quero pedir que, por favor, você lembre desse nome, Daniel. Ele acabou de ser internado, tá? Ali no Caxias Dó. E eu gostaria que a nossa primeira atitude hoje, né, a gente costuma apresentar esse momento de leitura da palavra e oração, mas eu gostaria de também interceder pela vida do Daniel, para Deus mudar o diagnóstico e, acima de tudo, não haver nenhum tipo de sequela. Amém, gente? Preciso muito da sua intervenção, da sua intercessão, da nossa concordância. A gente sabe que quando o povo de Deus ora, Deus muda a história. Amém? Então eu quero pedir essa oração, depois eu vou estar saudando aí você com todo carinho, tá bom? Entra comigo, nós já somos 24 pessoas que estão aqui me cumprimentando, né? Então vamos orar, por favor? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, há um pedido urgente, Senhor, da tua filha Priscila em favor do Daniel, teu servo, ministro do teu altar, adorador, um excelente marido, um excelente servo, um homem que caminhou aqui ao meu lado no distrito, te servindo com interesse de coração. Senhor, vai ali agora no Caxias Dó e leva toda a tua equipe, Senhor. Médico dos médicos, entra ali agora, põe a tua mão sobre a cabeça do Daniel e faz desaparecer todo diagnóstico de AVC, de ataque isquêmico, que em nome de Jesus, o Senhor remova todo o mal, toda a sequela. Senhor, joga por terra essa seta do maligno. Em nome de Jesus, eu estou dando uma ordem no mundo espiritual e no mundo natural, que cesse agora esse ataque contra a vida do Daniel. Senhor, restaura, em nome de Jesus, a cabeça do teu filho, cobre com o capacete da salvação e traga a cura, em nome de Jesus. Senhor, cura completa, que os médicos, Senhor, fiquem confusos e tenham que dizer: desapareceu, não há mais nada, e que ele possa voltar para casa curado. Eu creio no poder da oração, eu creio quando todos nós estamos em concordância. Senhor, age agora com a tua mão de poder e glorifica teu nome na vida do Daniel. Nós oramos em concordância pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos. Em nome de Jesus. E eu quero apresentar o nosso grupo nas tuas mãos, pedindo por cada vida que está aqui, pedindo proteção. Tu és o Deus que nos livra do mal. Ô Senhor, muito obrigado pelo grande livramento que o Senhor deu hoje, Senhor, na Central de Nova Iguaçu. Agora livra a nossa vida, nossa casa, nossa família. Sabemos que o carnaval está se aproximando e que o inimigo se levanta, mas fevereiro é o mês que nós estamos entregando na mão do Senhor, amarrando februz, todo espírito de febre, todo espírito de doença, todo ataque, Senhor, que tira, Senhor Deus, a vida e a saúde. Nós repreendemos esse demônio e nós, como igreja, autoridade espiritual, com poder para ligar e para desligar, nós ordenamos que esses demônios voltem para o abismo sem direito à volta, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. Gente, muito obrigado, né? Quando é emergência, emergência. Louva a Deus porque a gente está se reunindo aqui, né? E podemos socorrer, né? Então, Deus abençoe a vida aí da Jorginete, da Pri Rodrigues, Selma, Ranúzia, Tânia, Rosane, Catarina, Ione, nossa irmã Giselda, Pedrina, Elma, Leila, Jussara. Deus abençoe a Valéria, o irmão Gibson, Aline, em nome de Sônia dos Anjos, Valberli, Graça Monteiro, a Débora, a Nilza, a Mayra, Elma,
Aleluia. Deus abençoe a graça, Deus abençoe cada um de vocês, né? Nós começamos com guerra, mas nós agora vamos ser edificados pela palavra, amém? Nós já somos 46. Então vamos lá, você preparou sua Bíblia, né? Só lembrando a você que nós estamos lendo Êxodo, capítulo 21. Hoje vamos ler 21, 22, 23 e 24, tá bom? Então temos muitas curiosidades, muitos parênteses, gente. Gente, deixa eu só dizer uma coisa para você aqui. Fique atento. Fique atento. A palavra de Deus, ela fala com a gente assim rapidamente, sabe? E aí a gente tem que estar atento para não perder o que Deus está falando e isso ficar gravado no nosso coração. É assim que a gente fixa conhecimento. Então fique atento a tudo que Deus está ensinando a cada um de vocês. Amém? Então vamos lá, capítulo 21. Êxodo 21 diz então assim: leis a respeito dos escravos. Nunca se esqueça que Deus é cuidadoso nos detalhes, né? Então diz assim: são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Olha bem, amado. Não é uma escravidão do jeito que o Egito fazia até morrer, né? Vai trabalhar 6 anos, mas no 7º será livre. Deus usa isso muito como princípio para tudo, inclusive até para a terra. A terra trabalhar 6 anos e no 7º descansar. Deixa eu te dar um parênteses importante, né? Nós estamos como metodista, nós estamos vivendo o 7º ano. Ou seja, nós estamos vivendo esse nível de descanso. Ok? Não significa, amados, que parou a guerra, mas significa que você vai mais receber do que você vai aportar. Amém? Se você plantou nos 6 anos, você tem colheita aí. Por isso que crente não pode parar. Não pare. Amém? Não pare. Então vamos lá, verso 3. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela der à luz a filhos e filhos, a mulher e os seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, ou seja, aquele marco da porta, né, lado direito, lado esquerdo, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Ou seja, pegava essa parte aqui da orelha, gente, ó, aqui, ó, onde hoje as mulheres usam brilho, chegava na porta, fazia uma marca com um furador. Não só marcava a orelha, mas marcava a porta. Portanto, aquele escravo, quem passasse quando visse a marca, tanto na orelha quanto na porta, saberia que ali havia um escravo, mas que, chegando o tempo de ser livre, optou em não ser livre, mas ficar debaixo do dono, do seu dono como seu senhor. Verso 7. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deve tratá-la como se tratam as filhas. E se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Olha como Deus cuida, gente. Nós estamos falando de escravo, que sempre foi colocado, né, como pessoas
que não tem direito a absolutamente nada, a não ser trabalhar até morrer. Deus está dando liberdade, Deus está cuidando até de uma moça que fosse vendida para ser escrava. Que Deus maravilhoso é esse, né, que nós servimos. Então vamos lá. Verso 12. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Quem ferir um homem que venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Meu Deus, hein? Se dois brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com um punhal, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Ou seja, vai pagar o tratamento e vai indenizar essa pessoa. Se alguém ferir o seu escravo ou escrava com um bordão e o ferido morrer, logo será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará com os juízes, como os juízes lhe determinarem. Mas se houver grave dano, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou o olho de sua escrava, e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo livre, como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou de sua escrava, deverá deixar o escravo livre como pagamento pelo dente. Olha isso, como Deus, né, condena toda e qualquer forma de violência e exige que a pessoa vitimada seja indenizada. Verso 28. Vai prestando atenção, gente, porque isso tudo é zelo de Deus. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra o boi, será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar o seu dono sabia e não prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Para você ver, olha o cuidado de Deus, nos ensinando a cuidar do próximo, hein? Aqui a gente está falando de um boi chifrador. A gente pode ter um cachorro brabo, igual os pitbull por aí, né? Se for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não tapar, e nela cair o boi ou o jumento, o dono da cova pagará o valor do animal, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Quer dizer, perdia, dava uma indenização, mas recebia aquele animal morto para seu sustento. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono não o prendeu,
certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Deixa eu fazer um parêntese muito, muito, muito importante aqui, gente. Nós estamos aí, né, na leitura, né, do capítulo 21. Então, presta atenção aqui comigo. Eu quero falar do verso 32. 21, verso 32, que diz assim: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dá-se-á 30 siclos de prata, e ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Quem é que foi vendido por 30 moedas de prata? Quem é que se atreve aí, né, a colocar aí para mim? Quem foi vendido por 30 moedas de prata, gente? Pensa aí, gente. Quem foi vendido? Né? Você lembra qual foi o valor que Judas pagou por Jesus? Você lembra disso? Né? Então, o que o Senhor ele está nos ensinando aqui? O mesmo valor, olha bem, o mesmo valor que foi pago a Judas Iscariote por trair Jesus, é o mesmo valor que estava aqui Deus colocando como um pagamento indenizatório a um boi que chifrasse a um escravo ou uma escrava, e esse valor deveria então ser pago ao dono daquele boi. Então, o que a gente percebe nisso aqui? O mundo não valorizou o nosso Salvador. Pagou o preço que era pago por um escravo, que era alguém sem direitos. Porém, a gente vai ver, amados, ao longo da história, que a eternidade, ela vai provar que ele, Jesus, que o mundo não valorizou, ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. Tá aqui, gente, né? Tá escrito aqui na palavra: bendito seja o nome do nosso Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Olha isso, gente. É isso aí, gente. Jesus foi vendido pelo preço que era pago, né, de um boi chifrador ter chifrado a um escravo, e então era indenizado o dono daquele escravo. O mundo deu a Jesus o menor preço do resgate. O menor preço do resgate. Mas ele resgatou a você e a mim com o preço de sangue. O mundo não valorizou, mas nós valorizamos, e o céu valorizou, e a eternidade vai valorizar. Porque o que Jesus fez por mim e por você não tem preço. Vamos lá? Vamos lá agora, gente. Capítulo 22. Se alguém furtar... Deixa eu só fazer outro parênteses aqui, né, antes de eu entrar no capítulo 22. Por que eu fiz questão de te chamar a atenção sobre isso? Porque talvez você nunca compreendeu por que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Era lei, uma lei determinada por Deus, dada a Moisés para o povo. Era esse o valor pago, né? Pelo valor de um escravo que fosse ferido. E Jesus foi ferido e transpassado pelas nossas transgressões. Mas o mundo não valorizou Jesus. Mas a eternidade valorizou. E ele valorizou a mim e a você. Porque ele deu o sangue dele para aleluia, né? Para nos salvar. Graças a esse sangue precioso, eu e você estamos aqui. Amém? Então vamos lá agora, capítulo 22, né? Isso mesmo, né, Vânia? Alto preço, alto preço. Capítulo 22. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se alguém furtar, roubar um boi ou uma ovelha, para aquele boi que furtou, vai ter que devolver 5. Para aquela ovelha que roubou, vai ter que devolver 4. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morre. Morre quem o feriu. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morre quem o feriu, será culpado de sangue.
Ele morreu, porque uma pessoa o feriu, e a pessoa será culpada de sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu, quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto, vira escravo. Se alguém roubou se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo, numa vinha, e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Vai notando aí que a lei determinada por Deus, ela fazia com que as pessoas desistissem de cobiçar, de roubar, de fazer o mal. Porque ela ia roubar um para devolver 5. Ia roubar um para devolver 4. Ia se aproveitar do pasto de alguém para depois ter que pagar com o seu melhor pasto. Isso é que é lei, gente. Isso é que é lei. Não é essas leis que políticos corruptos criam para se beneficiar quando forem presos. Não é isso não, gente. E a coisa aqui era séria, viu? A coisa aqui era muito séria. Então, deixa só eu colocar alguma coisa para você, né? Que Deus, deixa eu lembrar isso aqui, né? Tá vindo aqui na minha mente, né? Deus espera que o seu povo haja de forma responsável. Deus espera que o seu povo possa fazer sempre o melhor através do bom senso. Por isso ele determina leis assim. Roubou um boi, devolve 5. Roubou uma ovelha, tem que devolver 4. É bom senso. Para que eu vou roubar se eu vou ficar com um prejuízo maior? Então eu não vou roubar. Você está entendendo isso, gente? Então, Deus, ele vai nos responsabilizar por nossas ações e pelas nossas omissões. É simples. Né? A lei de Deus é responsabilizar a gente pelo que a gente faz. Porque é muito fácil a gente fazer besteira e a gente dizer: ah, foi sem querer. Ah, eu não queria fazer, mas fez. Você está entendendo? Então, Deus, ele está criando no coração de um povo, que é um povo que vai ser exclusivamente dele. Deus está treinando esse povo para isso. Deus está treinando esse povo a ter responsabilidade. Sim, Deus é muito sábio, né? Para que eu vou me aproveitar do pasto do vizinho se depois eu vou ter que devolver o meu melhor pasto? Então fica no meu mesmo. Isso é que é balança justa, né, gente? Isso é balança justa. Então vamos lá. A gente está lendo aí o capítulo 22, né? Verso 6. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Ah, foi até sem querer. Estava brincando aqui com fogo e acabou tocando fogo no pasto sem querer. Foi sem querer, mas vai pagar. Aqui está dizendo, tudo que foi queimado tem que ser restituído. Se queimou o pasto, se queimou a casa, se queimou os animais, tudo tem que ser restituído. Isso é para gerar responsabilidade, gente. Olha bem, se alguém der a seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo e está inventando que alguém roubou. Gente, me avisa aí se a sua internet está boa. A minha aqui está tremulando. Então, não sei se você está me ouvindo bem ou me vendo bem, né? Ela tá tremulando aqui a minha tela. Mas se você estiver vendo bem, ouvindo bem, eu vou continuar.
O importante é que você esteja vendo aí tudo direitinho, tá bom? Me dá um ok aí, para mim poder continuar. É verdade, pastora Márcia, Deus é justo, né? De repente você deixou um dinheiro de posse de alguém. Aí essa pessoa foi lá, meteu a mão no dinheiro e inventou que foi roubado. Essa pessoa... Ok, alguém me disse aqui que está ouvindo bem, né? Também está tremulando lá a tela, mas está ouvindo bem. Não, então não se apega aí à tela, não. Porque se eu mexer, eu vou ter que zerar tudo aqui, tá? Presta então atenção no que eu estou falando e vai seguindo aí na sua Bíblia, tá? Está dando para ouvir e ver mesmo tremendo a imagem. Ok, né? Gente, o inimigo tá uma fera, porque ele está sendo desmascarado, o povo de Deus está aprendendo, e ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não vence o povo de Deus. Nós somos o povo a quem Deus libertou, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos lá. Verso 9. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi ou de jumento ou de ovelha ou de roupas ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro do seu próximo, né? Aí, olha, esse boi está com fulano, mas esse boi é meu. Eu tenho provas que esse boi é meu. Então, essa causa ia ser julgada, né? Não fica igual a gente aqui em tribunal de pequenas causas o resto da vida, não. Ia ser julgado e precisava pagar o seu próximo. A lei de Deus, ela tinha que se cumprir mesmo. Verso 10. Se alguém der ao próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunha disso e não pagará o animal dilacerado. Um leão atacou, tem que trazer o resto para mostrar que foi o leão mesmo. Se alguém pedir emprestado a seu próximo animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Eu pedi emprestada uma bolsa, mas eu demorei a entregar, a bolsa se desgastou, manchou, rasgou. Não adianta dar desculpa, tinha que pagar. É isso que a palavra está dizendo aqui. Vai pagar o seu dono. Se o dono esteve presente, não pagará. Quer dizer, o dono emprestou e estou ali agora, aconteceu ali agora. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Você está vendo como é que a lei de Deus é justa? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É isso aí, né? Vamos lá, verso de número 16, gente. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Lembra que no passado a moça era resgatada das mãos do seu pai através de um dote, um valor determinado pelo preço daquela mulher, pelo valor daquela mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira você não deixará viver. Tem nem negócio, irmão. A que pratica feitiçaria, você não deixará viver. A Luciane está me dizendo que está trêmula assim. Aqui na minha agora parou. Eu espero que tenha parado aí para você. Amém? Então vamos lá. Verso 19. Quem tiver coito com animal, o que é coito? Quem fizer sexo com um animal,
Ele disse: quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses, e não somente ao Senhor, será destruído. Olha isso, gente. Olha isso. Irmãos, fica aí em oração. A gente já começou aqui debaixo de guerra. Ora aí, põe a mão aí com autoridade aí sobre teu celular, teu computador e ordena que o inimigo solte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos aprendendo e temos muita coisa ainda aqui hoje para aprender. Amém? Amém. A Luciene falou que está conseguindo ouvir. Vê aí se vocês estão conseguindo ouvir, em nome de Jesus. Eu ordeno no nome de Jesus Cristo que todo demônio que está agindo na internet para impedir o povo de Deus de ouvir a palavra, que solte agora e vai para o abismo sem direito à volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui na unidade do Espírito para ouvir a tua palavra e o inimigo não vai atrapalhar. Vai embora sem direito à volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Patrícia Fernandes está ouvindo, vendo bem. Amém, amém. Quem mais? Ok. Amém, amém. Obrigado, dos anjos. Então vamos lá, gente. Capítulo 22, verso 21. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor e impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que ele se cobre, e a roupa do seu corpo é com ela que ele se deitará. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque eu sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Presta atenção aí no verso 28. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Então deixa eu te falar algo sobre isso, amados. O que Deus está falando aqui? Deus está falando o seguinte, que quem teme a Deus, não só não blasfema contra Deus, como também não levanta palavra condenatória ou de maldição contra um líder, amado. Não faz isso. Quem teme a Deus honra o seu líder. Isso é lei, gente. Lei de Deus não muda. E mais, a gente deve fazer o que então? Sobre aquele líder, né, que Deus instituiu. Honrar a Deus e orar pelos nossos líderes e jamais insultá-los. Aí olha o que diz aqui a palavra do nosso Deus, no verso 29, capítulo 22, verso 29. Não demorem em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com suas vacas, com suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você entregará a mim. Também no 8º dia, a criança era circuncidada, entregando essa criança ao Senhor. Vocês serão homens consagrados a mim. Portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo e joguem essa carne aos cães. Não tenta aproveitar o que o mundo te dá. Deus tem um maná preparado para você. Deus tem banquete preparado para cada um de nós. Amém? São palavras de orientação do Todo-Poderoso. Vamos agora para o capítulo 23. Amém. Diz assim: não espalhe notícia falsa. Gente, essa lei está precisando ser resgatada, né?
Não espalhe notícias falsas. Olha aí os fake news. Você está vendo que o diabo só trabalha o que Deus impede, o que Deus proíbe, o que Deus ensina para o nosso bem? Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio, para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal. E num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Ah, mas está todo mundo falando, eu vou junto. Está todo mundo, eu estou no meio, não tem problema. Não faça isso, está dizendo aqui o Senhor. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas, né? Não aceite ser parcial, amados. Não aceite, né? Ah, mas essa pessoa é boazinha, essa aqui eu gosto, essa aqui é pobre. Seja justo. A lei não tem 2 pesos nem 2 medidas. Não tem, né? Se você, verso 4, capítulo 23, se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento de seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Você está vendo que Deus está nos ensinando a amar o próximo e amar até os que nos perseguem, mandamento esse plenamente recuperado quando o Senhor falou sobre isso? Você está vendo que Deus não ensina ninguém a fazer mal. Ele não ensina. Se você encontrar um animal desgarrado do seu inimigo, leve de volta para ele. Se o animal estiver prostrado, ajude teu inimigo a levantar aquele animal, mas não vire as costas. Não vire as costas. Olha isso, gente. Agora vamos ver lá o capítulo 23, verso 6. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não vou justificar a gente errada, é isso que Deus está falando. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte a palavra dos justos. Suborno cega mesmo, né, gente? Suborno cega. Está vendo dinheiro ali na frente, está vendo a vantagem, a carne rapidamente se corrói. Por isso Deus está dizendo, não aceite suborno. Verso 9. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiro na terra do Egito. Verso 10. Durante 6 anos, você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar. Lembra que eu te falei isso? Deixe a terra descansar e não a cultive. A mesma forma que Deus falava do escravo trabalhar 6 anos e no 7º ir embora livre. Deus está falando da terra. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar, não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Então você está entendendo que descanso é revigorar de forças. Amém? Segura essa aí, amados, né? Lembra do que eu contei para você ontem. Verso 13. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. Deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Olha isso, gente. Nem pronunciar. Por quê? Porque quando você fala aquele nome, sua boca abriu, sua boca tem poder, gera. Eu já vi eu expulsando um demônio, isso foi lá em Pilares, e eu mandando que o demônio saísse em nome de Jesus. E o demônio calado. Ele não era mudo, mas ele estava calado. E ele resistindo, e ele não saía. Eu rapidamente pensei em oração
e falei: Espírito Santo, tu revela o oculto e o escondido. Por que é que esse demônio está resistindo? Sabe qual era o nome do demônio? O demônio era chamado Bar Jesus. A palavra Bar significa filho. Então, ele era chamado filho de Jesus. E quando eu falava assim, sai, em nome de Jesus, sabe o que ele falava na mente dele? Eu não estou mandando eu sair. Aí o Espírito Santo me deu o caminho. Sai, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo, viveu entre nós, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e agora vive à direita de Deus Pai e em breve voltará. Irmão, saiu na hora. Saiu na hora. Demônio tem truque, gente. Por isso Deus está dizendo aqui. Olha bem. Não fale o nome de deuses estranhos, desses deuses. Não deve nem sequer ser lembrado ou pronunciado entre vocês. Vamos agora no verso 14. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Parêntese, Deus ama festa. Deus ama festa. É verdade, Cláudia Regina. Pilares foi uma faculdade. Acho que foi mais do que uma escola, né? Deus sempre honra a primícia. A igreja de Pilares foi uma primícia de avivamento na primeira região, na década de 80. Né? E nós aprendemos muito ali naquele lugar e me sinto muito privilegiada de Deus ter me chamado ali, daquele lugar, para agora poder ir em outros lugares anunciando esse poder de Deus. Né? É uma honra servir ao Senhor. Então, olha só, 3 vezes celebrem no ano uma festa para mim. A festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano. Olha isso, gente. Como é que Deus ama a festa? 3 vezes por ano. Todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. 3 vezes por ano. O ser humano tinha que estar diante de Deus celebrando. Celebrando no mês de Abibe, que seria o mês de abril, para eles o primeiro mês, né, a Páscoa. Amados, esse ano, celebre Páscoa. A gente só fica pensando em passear, viajar, tirar férias. Aí vai para casa de parente, de vizinho, se aborrece lá. Porque tem lá gente bebendo, tem lá, né, todo mundo na piscina e você na cozinha trabalhando sem parar. Vai celebrar a Páscoa do Senhor. Vai obedecer o que ele falou aqui. Celebrem festa para mim, né? E aí no verso 18 ele diz: não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite de sua própria mãe. Olha o cuidado de Deus. A Jussara falou que para ela lhe voltou. Glória a Deus. Então, Jussara, não esquece de ler aí o capítulo 23. Eu estou indo no capítulo 23 para o verso 20. Tá bom? Mas comentando aqui, gente, olha aqui o cuidado de Deus. Não apareça diante do Senhor de mãos vazias. Você entende a importância do fundamento que Deus está dizendo aqui sobre dizimar e ofertar? Quando você levava a Deus as primícias do fruto, nós estamos falando do quê? Do dízimo. O dízimo é primícia daquilo que Deus põe na sua mão, seja por fruto de trabalho, seja uma bênção recebida, seja uma causa na justiça, tudo pertence ao Senhor. A primícia, né? Ah, mas eu sou dizimista, eu não preciso dar oferta. Você quer uma bênção parcial ou você quer uma bênção completa? Então seja fiel ao Senhor.
Ser fiel a Deus é você com Deus, porque é você que libera se a bênção chega ou se a bênção não chega. Eu amo ser fiel ao Senhor, e eu sou fiel ao Senhor em tudo. Se me der presente em dinheiro, Deus recebe o dízimo. Deus recebe o dízimo, né? Tudo que vier à minha mão, eu dou o dízimo ao Senhor. E Deus nunca deixou de me honrar. Acredite, vale a pena ser fiel ao Senhor. Nunca apareça diante dele de mão vazia. E, gente, deixa eu te dizer uma coisa. Dízimo, né, é daquilo que chega nas suas mãos e que sustenta toda a tua vida. E, às vezes, a gente acaba por ser um empresário, ter uma pequena empresa, um pequeno negócio. A gente diz assim, mas eu não sei o que dizimar. O governo criou algo chamado Prolabore, que é um símbolo daquilo que o patrão recebe. Porém, não é o que o patrão recebe. Porque você, de repente, vai ter funcionários e empregados na sua empresa que vai ganhar mais do que o seu Prolabore. Então, não dê dízimo de Prolabore. Dê daquilo que sustenta a tua vida e a tua casa. Da tua retirada. Porque você pode, diante dos homens, passar desapercebido. Mas não passa desapercebido diante dos olhos de Deus. E é você quem detém a sua própria bênção. Não é o diabo, não. É você quem detém a sua própria bênção. A Bíblia diz que muitas coisas que nós fazemos traz doença. Traz doença para Arraial, traz doença para a nossa vida, né? Fecha as portas da bênção. Mas quando nós somos fiéis, as portas se abrem. E Deus honra, Deus abençoa, né? Deus tem prazer em honrar quando nós honramos o Senhor. Então vamos lá, verso 20. Eis que eu envio um anjo diante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Diz aí no teu coração, Deus tem um lugar preparado para mim. Porque Deus tem um lugar preparado, né? Deus tem um lugar preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o seu nome. Olha só, gente, que coisa tremenda, né? O nome do Senhor, o Senhor é poderoso. Ele está dizendo, não se rebelem contra o Senhor. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, eu, o Senhor, né, ordeno, então, olha que promessa, serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês, porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não era que Deus simplesmente ia lá na frente, quando ele chegar estava tudo resolvido, não. Ele está dizendo, eu levo vocês até lá, mas sou eu que pelejo por vocês. Sou eu que jogo seus inimigos por terra. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Gente, sabe o que é isso? Não negocie com o mundo. Não negocie com os costumes desse mundo. Não negocie com as trevas. Né? Eu estava atendendo uma pessoa por telefone e a minha televisão estava baixinho no jornal. Depois entrou, baixo, mas entrou uma cena da novela. Não sei nem que novela é, porque eu não vejo novela. Mas entrou de uma moça muito bonita, falando que estava afim de 2 rapazes. Deu para escutar. E 2 rapazes que estavam com ela, homossexuais, falaram um termo, eu não sei nem o termo, gente. Falou, faz não sei o quê. E aí uma pessoa mais velha disse, que é isso? Ué, é casal que eu saiba é 2, né, gente? É casal a 3. Olha isso, gente. Olha isso. Não negocie, gente. Nós não somos desse mundo, estamos aqui de passagem. Não negocie. Então a palavra diz aqui, ó, despedacem as colunas, não só os ídolos, não, até as colunas dele fica, né? Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o pão e a água de vocês.
Adorem a Deus e Ele abençoará o pão de cada dia. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Olha isso, gente. Adorem ao Senhor, sirva a Ele, não faz bagunça, não mistura com outros deuses, que Ele tirará as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Ele está falando assim, ó, eu vou deixar os inimigos de vocês malucos. Eles não vão entender nada. Eles vão ter que bater em retirada. Farei com que todos os teus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Verso 28. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulse os heveus, os cananeus, os heteus, e de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano. Ah, Deus falou, já acontece amanhã. Não. Aqui está dizendo que não ia ser num só ano que isso ia acontecer, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco, olha como que Deus está no controle. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Não era só aquele grupo entrar, era eles terem domínio sobre a terra. Porém, as suas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Ou seja, Deus faz uma parceria conosco. Deus faz uma parceria. O Senhor pelejará por vós, mas você está junto com o Senhor nessa peleja. Todo mundo vai ver que você está com Deus e Deus está contigo. Verso de número 32. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Ou seja, mal companhia corrompe. Má companhia corrompe. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Se vocês se envolverem com as coisas desse mundo, isso será uma cilada para vocês. Se vocês acharem que está tudo bem, não tem problema, isso será uma cilada para vocês. Você está entendendo porque que eu levo Deus a sério, gente? Olha aí. Vamos, amados, agora para o capítulo 24. Só que antes de você ir para o capítulo 24, eu quero fazer aqui, né, os meus parênteses, né? Então, no verso 22 do capítulo 23, a gente leu se diligentemente, ou seja, prestando atenção, não deixando brecha, não abrindo espaço, né, de uma forma continuada, vocês ouvirem a voz do Senhor e vocês fizerem tudo o que eu, Senhor, disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos e eu serei adversário dos teus adversários. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Deus, amados, nos estende. Deus estende para você a fidelidade e a lealdade dele e a proteção dele contra os inimigos. Quando você dá ouvidos a Deus, Deus estende até você a lealdade, a fidelidade e a proteção de Deus. Mas você precisa dar ouvidos ao que Deus está dizendo. É isso que Deus está falando nesse versículo de número 22. Então vamos agora para o capítulo 24. Vamos lá. Disse Deus a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse:
tudo que o Senhor falou, nós faremos. Então subiram ao monte para falar com Deus Moisés, Arão, Nadab e Abiú, mais 70 anciãos, mas tinham que ficar de longe, só Moisés podia se aproximar. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilho. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú, 70 dos anciãos de Israel, subiram ao monte e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como que um pavilhão de pedras de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Meu Deus, gente, olha isso. Eu quero fazer aqui um comentário, amados, daqui do capítulo 24, né, no verso de número 8, no final ele diz assim: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. A primeira coisa, amados, aqui é você entender que uma aliança com Deus, como amanhã as igrejas estarão celebrando uma aliança com Deus, não é uma opção de um mero memorial, gente. É a aliança do sangue com o Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que todas as vezes que estivermos reunidos no nome do Senhor, nós devemos fazê-lo. E tem pessoas que não ligam de no primeiro domingo, já é dia do Senhor, é a primícia do mês, não ir renovar aliança com Deus. Que isso, gente? Agora é assim, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero, né? O sangue aqui foi aspergido sobre as pessoas e Moisés estava ali, não era com o sangue de Jesus, era o sangue de animais do sacrifício. E ele disse, é o sangue da aliança. E quando a palavra fala aqui que aqueles 70 anciãos subiram junto com Moisés e com Arão, eles viram algo. Eles viram, amados, o Deus de Israel, mas eles não viram a cara nem o corpo. A maioria, eu posso dizer que 99% das aparições de Deus, Deus não se mostra por inteiro, porque Deus é indescritível. Não há como descrever Deus. Mas as pessoas veem o entorno. No caso aqui, viram aonde os pés do Senhor estavam, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira. Então, amados, eles viram aqui a glória de Deus. O que Deus compartilha conosco? A glória dele. A glória está ao redor, mas eles não podiam ver diretamente a Deus. Então ele está dizendo que quando o sangue, né, que foi apresentado aqui como sangue da nova aliança, foi declarado, né, uma aliança e aspergido, Deus estava bradando que nós somos de Deus, Israel é de Deus, nós somos de Deus. Então, quando tomamos a ceia, está sendo decretado isso, nós somos de Deus. E quando eu não tomo a ceia, está dizendo que eu não sou de Deus. E o pior, que não é o inferno que está dizendo isso, é a sua atitude de não valorizar a ceia do Senhor. Não há lugar que a gente, amados, tenha de estar, preferencialmente, do que na casa do Senhor, no dia da ceia do Senhor. Você está entendendo isso, gente?
Não há nada que possa tirar você desse dia da presença do Senhor. E o texto, ele vai terminar lá no finalzinho dizendo, né? O capítulo 17. Eu vou continuar aqui a leitura. Eu fiz questão de parar porque eu fico empolgada, né? Mas, né, aqui o texto vai falar no verso 12, estamos acabando o capítulo 24. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedras, a lei e os mandamentos que escrevi, para que vos ensine o povo, Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar. Lembra que eu falei ontem de deixar a gente discipulado, gente? Temos que fazer discípulo. E subiu ao monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui, até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Ur ficam com vocês. Lembrando, né, que Arão, amados, era aquela pessoa escolhida por Deus como profeta, o porta-voz do que Deus falava, né, com Moisés. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Olha como que Moisés, também aprendendo com Deus, era bem organizado. Verso 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor passou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. Quando ele foi subir no monte, uma nuvem envolve Moisés, e Moisés desaparece aos olhos das pessoas. A nuvem o cobriu durante 6 dias, e no 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés aos olhos dos israelitas. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Gente, o povo estava de lá olhando o monte. Uma nuvem desce. Moisés entra, fica ali 6 dias. E as pessoas olhavam ele ali dentro daquela nuvem e eles viam o aspecto da glória do Senhor, que era como um fogo consumidor no cimo do monte. Eles viam como chamas de fogo. Meu Deus, que coisa, gente. 40 dias, amado. Quanto tempo Jesus ficou no deserto, gente? Quanto tempo? Olha aí, pensa aí. Quanto tempo? Isso é para a gente entender que o Deus que nós servimos, que planejou tudo desde o princípio de todas as coisas, antes que qualquer um de nós existisse, antes que esse mundo viesse a existir, ele está no controle de tudo. Ele está. Boa noite, doutora Francisca, minha dentista, gente, doutora Francisca Arruda. Francisca, Deus te abençoe. Gente, presta atenção, leve Deus a sério. Deus não é Deus de brincadeira. O povo nunca conseguiu olhar particularmente ao Senhor em detalhes, até porque o homem tem essa tendência de fazer imagens. E você viu comigo aqui que Deus não quer imagem, não quer nem o local aonde, a coluna onde coloca a imagem. Por quê? Porque Deus quer que você o adore pelo que ele é. Pelo que ele é. Tudo que o homem sempre conseguiu descrever foi um aspecto da glória de Deus. Fogo, luz, né? Uma plataforma que parecia uma pedra de safira. Era o que as pessoas podiam descrever, né? Mas Deus não deixava que o vissem pessoalmente. E Moisés foi um homem que entrou dentro daquela nuvem que desceu até aquele monte. E Deus falou com ele por 40 dias e 40 noites. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Quero que você creia nesse Deus e você pense, tudo que você ouviu hoje é a lei de Deus, que não muda. Não é lei dos homens, não é eu acho, eu penso. Ah, mas teve um historiador. Ah, mas teve um filósofo. Teve um teólogo. Não, gente. Palavra não muda. Guarde a palavra, viva a palavra e você vai ter uma vida abençoada e de plenitude. E o melhor de tudo, quando ele voltar em poder e glória, você vai morar com ele no céu. É verdade, né, gente? Né? Ninguém explica Deus. Ele é.
Acabou a história. Quem eu devo falar que é o Senhor? Eu sou, né? Eu sou. Ele é. E acabou a história, né? Então que nós possamos olhar com muito amor para essa palavra. É espetacular o livro de Êxodo. Aprenda. Hoje, então, lembrando a você, nós lemos os capítulos 20, 21, 23 e 24. Amanhã nós estaremos lendo a partir do capítulo de número 25. Amanhã é 25, 26 e 27, tá? Então você sabe que amanhã é o 35º dia. Olha só, já ultrapassamos 30 dias de leitura da palavra. Amanhã será o 35º dia. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu amor, pelo seu carinho com a palavra. Continue amando a palavra. Quem ama a palavra ama a Deus. Quem ama a palavra ama Jesus. E é sempre maravilhoso poder falar desse Deus extraordinário que sempre nos surpreende com toda a sua grandeza e a sua maravilha. Deus abençoe, te dê uma noite de paz, de segurança, amém? E lembre-se, não pare, não desista, não pode me acompanhar na live? Me ouve outro dia, me ouve no carro, me ouve, né? Estou tomando banho, bota lá, não tem problema não, seu celular, e vai ouvindo a palavra do Senhor. O que importa é que a palavra entre no seu coração, porque quando a palavra entra no coração e mente, ela muda toda a nossa estrutura. Amém? Deus abençoe, gente. Fique na paz. Nos vemos amanhã, permitindo assim o Senhor. A paz do Senhor.